Boa noite, está começando agora mais o Ideias da Aldeia. Eu sou Vassi Vanessa e hoje vou conversar com Tereza Almeida Cruz, que é professora da UFAC, mestre em História e autora do livro Resistência e Luta das Mulheres na Amazônia. Da floresta, né, Tereza? Isso. Boa noite, Tereza. É um prazer te ter aqui com a gente. Boa noite, Vassi. Para mim também é um prazer poder estar participando deste teu programa. Tereza, uma das coisas que a gente observa, né, na publicação do teu livro, Resistência e Luta das Mulheres da Floresta, foi o fato de você ter se debruçado na organização das trabalhadoras, né, rurais. No caso, nos vales do Acre, né, e Médio Purus, é isso? Exatamente. Como é que foi essa experiência para você? Olha, em primeiro lugar, eu tive o privilégio de, durante 10 anos, trabalhar na Comissão Pastoral da Terra, a CPT, né? Então, foi através da CPT que eu tive a oportunidade, né, de desenvolver um trabalho de valorização das mulheres trabalhadoras da floresta, um trabalho de incentivo, de acompanhamento, de grupo de mulheres trabalhadoras rurais, seja ribeirinhas, colonas, trabalhadoras rurais de modo geral, né? Ou seja, as mulheres da floresta mesmo, né? Então, assim, foi uma experiência bastante rica. Eu, nesse tempo, ainda nem tinha iniciado o curso de História, né? Então, quando eu iniciei o curso de História na UFAC, né, tinha que escolher um tema para a minha monografia. Então, eu quis, na verdade, fazer uma reflexão da própria experiência dentro do trabalho da CPT junto a essas organizações de mulheres trabalhadoras rurais e, ao mesmo tempo, né, registrar a trajetória de luta dessas mulheres que são realmente tão corajosas e cuja história, né, cuja trajetória é tão pouco conhecida, né? Você nasceu em Conceição do Araguaia, no Pará, né? Mas está há 17 anos nessa região da Amazônia, né? Sul do Amazonas e há 12 anos no Acre. Por que você resolveu vir para cá? Como é que foi essa troca de lugares da Amazônia? Pois é, exatamente, né? Eu sou paraense, né, do sul do Pará, Conceição do Araguaia, uma região, inclusive, de muitos conflitos de terra. E, por outro lado, eu sempre tive vontade de trabalhar do outro lado da Amazônia, né? Meu sonho como missionária era trabalhar no estado do Amazonas, né? Eu tive essa oportunidade, né, como missionária de Jesus Crucificado. Nós tínhamos uma comunidade missionária em Pauini, interior do Amazonas, e também em Boca do Acre. E como Pauini é uma cidade muito isolada, né, muito, assim, uma região bastante necessitada e cuja população, na sua maioria, acho que até hoje ainda é ribeirinha. Então, eu fui enviada para esse trabalho em Pauini, logo que eu cheguei, né, me entrosei na Comissão Pastoral da Terra e começamos a desenvolver um trabalho de valorização dessas populações ribeirinhas, sobretudo no sentido de luta pelo seu direito, né, luta pela sua dignidade, inspirados no próprio Evangelho, né? Uhum. Tereza, uma coisa assim que eu achei interessante no teu livro é que você coloca que a organização dessas mulheres na floresta, né, ela não passa apenas pelas relações sociais de gênero, né, mas que estão ligadas também às necessidades de produção e etnia também. Em que medida você acha que a sobrevivência motivou ou motiva ainda hoje a organização dessas mulheres? Olha, porque, para você ter uma ideia, sempre os maridos, os homens, criaram muitos obstáculos para que as suas mulheres participassem desses grupos, né? Porque, no fundo, é aquele medo, né, do homem perder o seu poder, da mulher adquirir conhecimentos, e eles têm um certo receio de serem passados para trás. Então, nesse sentido, a questão da economia, quando a mulher começa a colaborar com a economia familiar, como é uma experiência desses grupos de mulheres, por exemplo, conseguindo uma roupa mais barata, sobretudo em regiões tão isoladas, em que o marreteiro explora tanto as pessoas, então os homens já começam a olhar, né, com outros olhos essa experiência, né? Mas, na verdade, os grupos de mulheres são um espaço de poder, são um espaço de socialização dessas mulheres, né? Por exemplo, nos depoimentos das próprias mulheres, que eu trabalhei muito com entrevistas orais, elas colocam assim, bastante claro que o primeiro passo foi a participação na comunidade eclesial de base. Né?
Então, foi exatamente iluminados pela palavra de Deus, né? Toda aquela ideia de um olho na vida, na realidade, o outro olho na Bíblia, que essas mulheres, então, começaram a despertar para os seus direitos, né? Que o nosso Deus é um Deus da vida, é um Deus que criou homens e mulheres à sua imagem e semelhança, né? Então, foi um despertar também para se organizar em grupos e depois em outras formas de associação para lutar por melhores condições de vida, para lutarem por novas relações entre mulheres e homens. Como é que é o caminho? Porque você acabou de colocar essa dificuldade de repente, o homem encarar isso, não encarar isso de uma maneira natural, né? Qual é o caminho que essa mulher tem que percorrer entre a saída de casa e, de repente, a chegada a um sindicato, a uma cooperativa de mulheres? Então, normalmente, é um caminho muito árduo, né? Porque, infelizmente, a nossa sociedade, né, é uma sociedade patriarcal, né, em que prevalece muito ainda o poder do homem, a visão do homem, a própria ideia do homem como chefe da família, aquele que manda, né? E uma concepção de que há coisas que são de mulheres, há outras coisas que são de homens, como se essas divisões fossem naturais, né? Por exemplo, mulher tem que cuidar da casa, dos filhos, marido que cuida dos negócios, da política. Ou seja, essas diferenças que na verdade não são naturais, são construções sociais, são construções socioculturais históricas, né? A partir de sociedades determinadas historicamente, né? Então, essa concepção que a gente fala, que é uma concepção machista, ela cria uma série de barreiras para que as mulheres conquistem o seu espaço. E, no caso particular, as mulheres trabalhadoras rurais. Então, quando a mulher começa a sair de casa para participar de um grupo de mulheres, para se encontrar com outras companheiras que passam pelas mesmas dificuldades do ponto de vista familiar, do relacionamento e também das condições econômicas, os maridos normalmente, né, pelos próprios depoimentos deles também, que eu tive a oportunidade não só de conviver, de acompanhar, mas também de registrar a entrevista, né, eles se sentiam ameaçados, né? Na verdade, o medo de perder o poder, de perder o domínio, da mulher não andar mais no cabresto, né, como muitos chegam realmente a dizer. Então, isso cria uma série de conflitos familiares. Então, normalmente, o primeiro momento, não são todos os homens, nós não podemos generalizar, mas, infelizmente, uma grande maioria, até hoje, ainda pensa assim, né? Então, no próprio grupo de mulheres, essas mulheres vão descobrindo, né, que não é normal, não é natural que o homem domine a mulher. Não é natural que a mulher cuide só da casa, dos filhos, do marido, né? E o homem cuide dos negócios, da política e assim por diante, né? Que a mulher, ela tem capacidade, ela tem competência para atuar em qualquer espaço social, né? Então, inclusive essa camiseta aqui, feita pelo coletivo de homens da Rede Acreana, né? O lugar de mulher na história, ou seja, a mulher tem que estar presente em todos os espaços sociais, não só na casa, né? Inclusive, eu fico me perguntando em relação, por exemplo, a quando você vai para o lado da produção mesmo. A gente vê que histórias e mais histórias de mulheres que começaram muito cedo no corte da seringa, né, para ajudar o pai ou para ajudar o marido. Até a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, é um exemplo, né? Com certeza. Como ela tem outras e continuam tendo. Então, quer dizer, como é que fica essa relação de poder, de domínio dentro de casa, Tereza? Se mesmo no dia a dia essas mulheres, de repente, já estavam participando do corte da seringa e ajudando a produção muito antes de repente, dessa época mais atual. Pois é, veja bem, mas infelizmente esse trabalho produtivo da mulher, ele é invisibilizado, né? Ninguém enxerga. Às vezes a própria mulher, quando ela ainda não adquire uma consciência, ela vê esse trabalho dela no corte de seringa ou na agricultura apenas como uma ajuda ao marido, uma ajuda ao seu companheiro, né? E tanto é que a gente quase não se fala de mulheres seringueiras. Por exemplo, houve toda uma luta pelo reconhecimento dos soldados da borracha, né? A gente sabe que no mesmo período muitas mulheres também cortaram seringa, mas ninguém se fala nos direitos das soldadas da borracha. E essas mulheres, né, elas se tornaram invisíveis, como se ela não tivesse dado uma contribuição no processo de organização socioeconômica
e cultural do estado do Acre, né, da Amazônia como um todo, né? Uma coisa uma imagem que a gente tem é de que as mulheres da floresta, né, precisam e acabam sendo mais guerreiras, né? Mas isso, infelizmente, não exclui a discriminação. Como é que é a discriminação para essas mulheres da floresta? É diferente da discriminação das mulheres que vivem na cidade, por exemplo? Olha, eu diria assim que elas sofrem uma dupla discriminação, né? Existe a discriminação em si de gênero, né, pelo próprio fato de ser mulher. Existe também uma discriminação mais ligada à classe, né? No caso, por serem trabalhadoras rurais, né? Infelizmente, quem mora na cidade até hoje tem muito preconceito em relação a quem mora no campo, na colônia, nos seringais, né? Como se as pessoas que estão na cidade fossem melhores das que estão no interior, né? Como se as pessoas que trabalham na colônia, no seringal, elas fossem pessoas inferiores, o que não é verdade, né? Porque cada grupo social, ele organiza a sua vida, o seu tempo, conforme o seu costume, conforme o ritmo do local onde mora, né? Então, esses preconceitos, realmente, eles precisam ser superados, né? Existe alguma forma assim, de preconceito dentro do espaço da mata, né? Entre as mulheres, entre as famílias, entre os seringueiros, que você tenha entrado em contato, que tenha te chocado? Alguma experiência em particular com uma dessas mulheres? É mais o preconceito do próprio homem em relação à mulher, né? Que está ligada a essa análise que a gente faz das relações de gênero, que na verdade são relações de poder, né? Então, muito aquela ideia, às vezes, num lugar mais isolado, onde as pessoas têm menos informação, né? Muitos homens de pensarem que de fato eram donos das mulheres, né? De querer chegar a bater na mulher porque ela vai participar do grupo de mulheres, né? Existe a violência também. A violência, infelizmente, ela está presente em todos os níveis sociais, e no campo também não é diferente, né? Então, eu escutei, né, vários depoimentos de mulheres, até mesmo no próprio grupo, né, que chegaram a ser espancadas pelos seus maridos pelo fato de sair de casa e participar de um grupo, né? Mas que essas mulheres resistiram, não foi porque apanharam do marido que elas deixaram de sair de casa. Elas foram fazendo um caminho, um processo em que os seus companheiros também pudessem mudar de ideia. Então, por isso que, na verdade, é um longo caminho a ser construído, né? Essas relações de gênero, elas são modificadas não de uma hora para outra. É um processo histórico, né? Que em alguns casos é mais rápido, em outros casos leva mais tempo, né? Mas, de qualquer forma, todos ganham, né? Quando, por exemplo, um preconceito em relação aos homens. Chorar é coisa de mulher, homem não pode chorar. Por que homem não pode chorar? Homem também tem sentimentos, né? Aí você falou a questão da persistência, né? E a gente vai acabar entrando na resistência, né? Que foi uma das coisas que você abordou no teu livro. O que é para essas mulheres trabalhadoras resistir na floresta? Olha, a gente fala de múltiplas formas de resistência, né? Por exemplo, em relação ao próprio relacionamento familiar, né? Quando uma mulher, o marido diz, você não vai sair de casa para ir no grupo. E ela enfrenta, ela vai, porque ela também tem direito, ele sai para a reunião do sindicato, ele sai para beber com seus amigos, ele sai para jogar bola, e por que a mulher não pode sair para outros espaços, né? Então, quando a mulher, ela consegue enfrentar o marido, ficar firme, ao invés de baixar a cabeça, como normalmente ela fazia anteriormente, então ela já está criando uma forma de resistência, né? Toda a questão do trabalho em si, na própria floresta, é uma resistência, porque é toda uma luta pela sobrevivência, né? Normalmente essas mulheres, elas trabalham na agricultura, muitas são pescadoras, né? Como nós já falamos, muitas também cortaram seringa, teve muitas delas que por causa da necessidade familiar, começaram a cortar seringa com 10 anos, como a Aldenora, que eu cito muito no meu livro, né? O pai dela adoeceu, a maior parte dos irmãos eram mulheres, então ia 3, 4 meninas, crianças todas, né? De 10, 12 anos, e um menino só, irmão, que carregava a espingarda e tinha que enfrentar o trabalho diário da seringa, porque tinha que sobreviver, né? Não tinha outra alternativa, era uma questão de
de sobrevivência mesmo, né? Então tudo isso faz com que essas mulheres criem resistência, que, como eu coloco, elas brotam do chão cotidiano da própria floresta, do próprio interior. Tereza, em relação a essa história de lugar da mulher na história, né? Eu vou querer saber um pouco mais com você se isso realmente acontece hoje em dia ou não, mas isso depois do intervalo. Tá, ok. A Ideias da Aldeia vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já conversando com a historiadora Tereza Almeida Cruz. Fica com a gente. Ideias da Aldeia está de volta, hoje conversando com a historiadora Tereza Almeida Cruz. Tereza, você tinha falado num determinado momento no bloco anterior sobre a questão, a importância da mulher na história, né? E o que a gente percebe é que essa história não reconhece, principalmente no caso das mulheres da floresta, na Amazônia, a história não reconhece a mulher nesse percurso, né? Elas ainda estão muito à margem dessa história que é contada nos livros, enfim, mesmo nos livros mais recentes. Como é que no final de tudo isso, o papel da mulher na formação social do Acre? Que papel ela exerceu e exerce até hoje na colonização da Amazônia, por exemplo? Penso que, em primeiro lugar, é bom lembrarmos, né, que, na verdade, ao longo de toda a história da humanidade, a mulher sempre foi excluída da própria história, né? Então, a história sempre foi escrita pelos homens, numa linguagem, portanto, androcêntrica e numa perspectiva mais positivista, ou seja, a história dos grandes homens, dos grandes heróis, dos grandes feitos, né? Então, nessa história não havia espaço para as mulheres, né? Então, no Brasil também não era diferente e, consequentemente, no Acre também não, né? Tanto é que a historiografia regional, né, mais assim, uma perspectiva mais, digamos assim, tradicional, ela não conseguiu enxergar a participação dessa mulher no processo de formação socioeconômica do estado do Acre, né? Por exemplo, autores como Leandro Tocantins, ele vai colocar que o seringueiro era um homem só, ele e a floresta, né? Vai colocar muito a mulher numa perspectiva de apenas um objeto, né, de cobiça, patrão, de desejo, que normalmente quem tinha era o patrão, o guarda-livros, ou um seringueiro, quando ele tinha muito saldo, que encomendava essa mulher de Manaus ou de Belém. E isso não é verdade? Não, isso em parte é verdade, mas o que se coloca é apenas essa mulher como uma exceção, como se o Acre fosse apenas um território conquistado, ocupado por homens. Mas, na realidade, desde o início do processo de ocupação do Acre, também já vieram mulheres, só que num número inferior que os homens, né? Então, nesse sentido, tem um trabalho muito interessante da Cristina Scheibe Wolff. Ela fez uma tese de doutorado sobre as mulheres do Alto Juruá. E onde que ela vai buscar a presença dessas mulheres que a historiografia regional anterior quase não registrou, né? Ela foi, por exemplo, buscar nos processos judiciais lá do Juruá a presença dessas mulheres. Ela vai encontrar essas mulheres nos processos, né, inclusive em processos crimes, né? Como é que essas mulheres abandonavam seus maridos. Ou seja, ela não era apenas um objeto, né? Quando ela não estava contente com o marido, mesmo que ela tivesse sido comprado, ela podia fugir com o outro, ir embora. Isso era comum. Ela tece múltiplas estratégias de sobrevivência, né? A Cristina Scheibe vai mostrar nessa tese dele de doutorado, né, que inclusive ela publicou um livro, Mulheres da Floresta. Ela vai mostrar, por exemplo, que no primeiro censo do departamento do Alto Juruá, em 1904, 27% da população do Alto Juruá eram mulheres. Ou seja, uma parcela razoável. Sim, né? Para quem dizia que no Acre não tinha mulheres, é uma parcela bastante significativa. E a gente tem que levar em consideração ainda que esse censo não atingiu todos os seringais.
atingir uma parte significativa. Esse censo, ele né? inclui as mulheres índias? Também, mas a gente vê que, no caso, a participação dessas mulheres indígenas, então essas mesmo sempre foram totalmente Relegadas, né? excluídas da história. Nesse trabalho também da Cristina Scheib, ela vai também registrar a participação e a contribuição dessas mulheres indígenas, né? Que, infelizmente, muitas foram capturadas nas famosas correrias, né? Em que, né, os seringalistas organizavam expedições, matavam aldeias inteiras e capturavam as mulheres e às vezes crianças como um troféu. Por exemplo, um seringueiro recebia uma mulher como um troféu, porque como não tinha mulheres disponíveis para todos, né? Então dessa forma a mulher indígena é inserida com bastante violência, né? Nesse processo de ocupação do Acre. Mas ela também vai tecer suas resistências. Ela não vai comer sal, muitas fogem para a floresta, quer dizer, elas não são passivas, né? Elas são ativas, elas tecem formas de resistências. Como é que você vê o desenho dessa família que, de repente, em alguns casos, ou na época das correrias, em muitos casos, nasceu a partir de uma violência? Olha, é um processo bastante complexo, né? Mas a gente não podemos negar historicamente que muitas famílias do Acre, né, surgiram desse processo de violência em relação às mulheres indígenas. Mas algumas tiveram que, de fato, assumir essa nova condição, constituíram famílias e assim continuou nesse processo. A história sendo feita, né? Tereza, qual é o papel hoje dessa mulher na vida da floresta? Analisando esse século que passou, analisando, de repente, essa questão delas estarem mais em busca de organização e de estarem mais ativas, mais ligadas ao sistema de produção, né, junto com o homem. Como é que é a vida dessa mulher hoje? Pois é bom lembrarmos que essas mulheres sempre colaboraram economicamente também, né? Porque, como já dissemos, elas também cortaram seringa e as que não foram direto para o corte de seringa, elas ficaram fazendo o trabalho também da agricultura de subsistência. Aliás, no processo de crise dos seringais acrianos, as famílias da região tiveram, né, que estavam nos seringais, que se voltar bastante para a agricultura de subsistência. E nesse trabalho da agricultura, o trabalho das mulheres e das crianças passaram a ter uma maior importância, porque era também uma questão de sobrevivência, né? Também essas populações da floresta, e no caso especificamente as mulheres, tiveram que extrair produtos da floresta para a sua sobrevivência, como óleo de copaíba, dentre outros, né? Então, hoje, por exemplo, essas mulheres, muitas participam de grupos de mulheres, de associações, de sindicatos, né? Então, junto com seus companheiros, que a luta não é só das mulheres, é de mulheres e homens, são duas forças que, se estiverem unidas, a luta vai ter um impulso muito maior. Então, elas estão colaborando efetivamente nessa luta por uma vida com mais dignidade, com mais qualidade de vida também na floresta. Pelo que você falou, né, não é exagero a gente dizer que a história tem uma dívida com as mulheres, né, principalmente as mulheres da floresta. Você acha que isso é um processo reversível? É possível a história ser reescrita e recolocando ou colocando a importância que as mulheres tiveram e continuam tendo esse processo de desenvolvimento, de formação social dos lugares, das sociedades? Eu penso que é importante que outros pesquisadores e pesquisadoras se dediquem a esse estudo da contribuição das mulheres no processo de formação do estado do Acre, porque de fato elas tiveram uma grande contribuição. Então, novas pesquisas poderão dar visibilidade à trajetória dessas mulheres. Agora, a dívida em si é muito grande, né? Mas não posso dizer assim se dá ou não dá para pagar, mas de qualquer forma acho que considero importante que novas pesquisas sejam feitas, né, e que se valorize mais essa participação tão significativa das mulheres na história do estado do Acre. Né?
Nesse trabalho que você fez, você mergulhou durante. Você avaliou praticamente toda a década de 90, né? Porque a tua pesquisa conta o período de 1988 até 98, não é isso? Isso. Quais foram as grandes conquistas das mulheres que se organizaram socialmente, que se organizaram em cooperativas ou em grupos de mulheres? Quais foram as grandes conquistas nessa década de 90? Pois é, de 80 a 90, assim, as maiores conquistas foram, por exemplo, na própria Constituição brasileira, né, os direitos iguais entre mulheres e homens, a conquista de direitos previdenciários, por exemplo, a aposentadoria para a mulher trabalhadora rural, que anteriormente, em 1988, elas não tinham. Uma grande conquista da década de 90 foi a conquista do salário maternidade para as mulheres trabalhadoras rurais, né, que também, diante disso, foram feitas muitas campanhas de documentação da mulher trabalhadora rural, porque uma dificuldade muito grande é de ter o documento, de comprovar a própria atividade rural para ter acesso aos benefícios da Previdência, né? Então, assim, essas lutas, essas conquistas sociais, né, sobretudo dos direitos, elas assim, foram bastante significativas. A mulher né? seringueira, ela já consegue a sua aposentadoria? Ela consegue, mas ela tem que comprovar a atividade rural. Agora, o maior obstáculo é comprovar essa atividade rural, considerando, né, que em muitos lugares onde essas mulheres moram, elas não moram em terras próprias, né? Aquelas, por exemplo, que estão no projeto de assentamento INCRA, aí tem o documento da terra, ou tem uma declaração do INCRA. As mulheres que estão em terras indígenas têm uma declaração da FUNAI. As que estão em reserva extrativista também têm um documento que comprovam que elas moram ali. E as que não estão nessas áreas regularizadas, elas têm dificuldade de comprovar essa atividade rural. Então, a própria burocracia dificulta muito o acesso ao direito dessas mulheres trabalhadoras rurais. Você conseguiu, Tereza, nessa tua pesquisa, sentir qual os sonhos, os projetos, o que move a nova geração de mulheres na floresta, as filhas dessas seringueiras, as filhas dessas trabalhadoras rurais? Elas pensam em continuar na floresta ou não? Olha, eu penso que a grande maioria que hoje está na floresta pensa de continuar na floresta, mas tendo os seus direitos respeitados, tendo vida com mais qualidade de vida, né? Porque ainda precisa se investir muito em políticas públicas para que, né, as populações da floresta em si tenham de fato, né, o seu direito de cidadania ou de florestania, como gosta de falar o governo do estado. Mas voltando à questão anterior, eu penso assim que uma grande conquista dessas mulheres trabalhadoras da floresta está muito no sentido também de melhorar a sua autoestima, né, de descobrir que ela tem capacidade, que ela tem direitos, né? Por exemplo, a Meire, uma trabalhadora rural do projeto de assentamento, que é na estrada de Boca do Acre, ela dizia assim: eu pensava que eu era feia, burra, aí eu descobri que eu sou bonita, que eu sou inteligente, que eu sou capaz. Quer dizer, uma descoberta dessa, em termos pessoais, é muito importante, porque uma pessoa que melhora a sua autoestima, ela tem mais ânimo para a luta e vai ajudar também outras mulheres a descobrir o seu direito e a sua própria autoestima. Isso é uma questão de dignidade da pessoa, né? Tereza, para fazer esse trabalho você entrevistou, né, conheceu, acompanhou várias mulheres, né, várias trabalhadoras. Sim. O que você aprendeu com elas? Olha, uma das grandes lições para mim foi a capacidade que essas mulheres têm de superar os obstáculos, as dificuldades da própria vida, né? Ou seja, a capacidade que elas têm de resistir aos obstáculos e sempre dar a volta por cima, sempre encontrar uma saída, né? Sempre descobrir algo novo, né? Ou seja, no final do túnel sempre tem uma luz, né? Ok, Tereza, queria te agradecer a tua presença aqui no programa e dizer que foi muito bom conversar contigo. Igualmente, Vássia, eu que agradeço essa oportunidade de poder estar mostrando um pouco, né, da trajetória dessas mulheres trabalhadoras rurais. Parabéns pela pesquisa, né? Obrigada. Torcer que você continue mergulhando nesse universo feminino, né? Muito obrigada. Sucesso aí no teu programa. Obrigada. Bom, você que nos acompanhou até agora, uma boa noite e até o próximo programa.
acabando e eu nem... Agora, olha, eu tinha feito um textozinho improvisado razoável, viu? Agora, esse negócio de fazer de novo, eu me ferro todinha. Nesta terça-feira, o Ideias da Aldeia vai mergulhar no universo de luta das mulheres da floresta. Eu vou estar aqui entrevistando a historiadora Tereza Almeida Cruz, autora do livro Resistência e Luta das Mulheres na Floresta. Não é isso, Tereza? Exatamente. Será um prazer falar para todos vocês sobre as trajetórias de luta dessas mulheres trabalhadoras da floresta. Bom, você não vai perder, né? A gente se encontra aqui nesta terça às 10 horas da noite.